Hoje nós vamos falar um pouquinho de um livro que foi lançado há algum tempo, não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, e sempre que no mercado editorial surge um tema interessante, às vezes é um livro que não é propriamente de filosofia. O autor não é um filósofo ou não se identifica com a filosofia, mas tem um valor. Ele acrescenta alguma coisa ou tem uma relação interessante com a filosofia. E o livro dessa vez, que nós vamos comentar nessa palestra, é justamente A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. Só que não vamos só falar do livro, a gente vai dar uma introdução para você entender a importância que tem a ordem. De como a ordem faz diferença na minha, na sua vida, faz diferença para o mal, quando ela falta, e faz diferença para o bem, quando nós conseguimos nos organizar. Então a primeira coisa que a gente precisa compreender é que arrumação e desarrumação não é uma questão de acaso. Não existe isso. De repente a casa ficou uma bagunça. De repente o seu local de trabalho ficou desorganizado. Não existe. Tanto a arrumação quanto a desarrumação, tanto a ordem quanto a desordem é o resultado de um acúmulo. Os orientais já falavam do Dharma, de uma lei universal que afeta todos os seres, dos micróbios até as galáxias. Tudo depende dessa ordem universal. E que nós, submetidos a essa ordem, executamos ações ou omissões que vão gerando um karma. Então o karma vai ser esse jogo de ação e reação que está dentro dessa ordem maior, que é a do Dharma. Mas tudo isso é para dizer o seguinte: a arrumação, como a desarrumação, o que a gente tem feito diariamente vai fazer com que a nossa vida fique mais ou menos organizada. Nunca é fruto do acaso. Vamos tirar essa palavra do nosso vocabulário. Acaso. Acaso não existe. Existem causas que eu conheço e existem causas que eu não conheço. Acaso não existe. Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, ele disse uma vez: todas as coisas são precedidas pela mente, guiadas pela mente. Tudo o que somos hoje é resultado do que temos pensado. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação da nossa mente. Aí você pode me dizer assim: não, mas peraí, eu não pensei na bagunça. Eu não pensei na desorganização. Eu não queria que o meu quarto, a minha casa, a minha mesa no meu local de trabalho ficassem bagunçados. Se eu não pensei, por que que ficou? Ah, você pode não ter pensado na desordem, mas se você não pensa na ordem, por omissão, lembra que eu disse ainda há pouco? Karma não é só ação. O karma também são as nossas omissões. A ordem em que eu não pensei, a ordem que eu não vivi, vai acabar fazendo falta do meu comportamento e, consequentemente, em tudo que é afetado pelo meu comportamento, inclusive a minha casa, o meu local de trabalho. Os gregos, eles falavam dos três mundos. Os gregos da época de Sócrates, Platão, Aristóteles, eles tinham uma compreensão de que o universo ele tinha um aspecto material, chamado de soma, ele tinha um aspecto psicológico, que eles chamavam de psique, e finalmente eles tinham um aspecto espiritual, descrito como nous. O nous significa justamente aquela ordem que nós estamos falando ainda há pouco. Existe a ordem, então, do universo. Nous também pode ser traduzido como inteligência. Existe essa inteligência, essa ordem do universo, e uma parte dessa ordem que me toca, que me afeta, que é justamente quando aquele círculo de cima toca com o círculo do psicológico, uma parte dessa ordem se chama razão. Platão dizia que a razão nada mais é do que o reflexo aqui dentro, o reflexo
nas minhas ideias, da ordem que existe no universo. Protege a tua razão, que essa razão vai te proteger. O que ele queria dizer? Ele queria dizer que a gente tem que desenvolver a nossa compreensão do universo, essa compreensão é a razão, e a partir dessa compreensão eu devo organizar o resto da minha vida. Sabe qual é o problema? É que todo ser humano ele tem ideias. Todo ser humano ele tem sentimentos, emoções, instintos. Só que tudo isso está dentro dele, mas não está necessariamente organizado. Pelo contrário, às vezes, esses vários aspectos, eles estão organizados de tal maneira que alguns deles estão ocupando muito espaço e outros estão ocupando pouco espaço. Vou dar um exemplo. Quando os instintos ocupam muito espaço, quando eu fico muito preocupado com a conservação, com a procriação, isso é um instinto falando, o aspecto material, por que não dizer, o aspecto consumista, ele ganha espaço na minha vida. E aí, se eu não consigo comprar algum bem, eu fico triste. Talvez daquele mesmo bem, que se eu pensasse um pouquinho, tá, eu não compro hoje, mas vou comprar depois. Talvez, se eu pensasse mais um pouco ainda, eu chegasse à conclusão de que aquele bem, ele não é fundamental. Eu não preciso dele para ser feliz. Mas quando eu não penso, o instinto, ou a emoção, ou outra parte de mim, ganha espaço e acaba guiando a minha vida. E a minha mente interfere pouco no processo. Então, o ideal seria que nós seguíssemos a dica de Platão, né? Protegêssemos a nossa razão, desenvolvêssemos a nossa razão para que essa razão pudesse então nos proteger. Se a gente pega essa razão e desenvolve e protege, o que vai acontecer? Eu vou começar, inclusive, a me organizar mais. Porque, raciocine comigo, a pessoa que diz assim, eu não tenho tempo. Já ouviu alguém dizendo isso? Eu não tenho tempo. Não sei, rapaz, do que acontece, de repente acabou o dia. E eu não fiz as coisas que eu tinha para fazer. Ora, isso é um caso clássico de falta de organização. Não do espaço, de falta de organização do tempo. Porque mesmo que você planeje fazer alguma coisa e não dê para fazer ali, poxa vida, eu agendei para fazer uma coisa em meia hora, ela gastou 2 horas. Nossa, mesmo que não dê certo, você aprendeu que aquela coisa não pode ser feita em meia hora. Da próxima vez você vai se organizar para fazê-la em 1h30, 2 horas, e aí vai dar certo. Então, se você se mantém tentando fazer, você aos pouquinhos vai aprendendo. Vai se organizando, a sua razão ela vai se expandindo com novos conhecimentos, com novas experiências. Inclusive, quando as coisas dão errado, você retira dali alguma experiência e o processo vai continuamente se aperfeiçoando. Muito parecido com a pessoa que vai na academia e malha o físico. Aonde ela malha, ali ela se desenvolve. Aonde ela não malha, ali ela não se desenvolve. A razão é a mesma coisa. Então, quando as pessoas perguntam, peraí, como é que eu viro uma pessoa organizada? Eu digo assim, comece. Quanto mais você pratica a organização, mais você vai ficando bom nisso. E aí assistir um vídeo e umas dicas que nós vamos dar daqui a pouco, ler o livro da Marie Kondo ou outro que aborda o tema da organização, vai ajudar, mas nada substitui a sua própria experiência. O organizar e aprender com essa organização. Aí nós precisamos fazer as pazes com uma palavrinha chamada disciplina. Tem muita gente que não gosta dessa palavra, porque disciplina lembra fazer coisas repetidas, muito esforço. Tem muita gente que não gosta, mas do fato é que a disciplina ela é fundamental. Sabe quando você assiste às Olimpíadas e você acha muito bonito, você fica impressionado com aqueles atletas que fazem coisas maravilhosas e que fazem parecer
fácil coisas que você diz, poxa, eu nunca conseguiria fazer isso. Pois é, esses atletas chegam até lá através da disciplina. E a disciplina na organização não é diferente. É uma questão de prática, é uma questão de persistência. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Mas eu chamo a atenção de que a disciplina, para nós, a disciplina para a filosofia, ela não é apenas uma questão de contar os minutos, de colocar as coisas numa sequência, de contar, talvez, as calorias da comida que você está comendo. Não é uma questão só de contar os detalhes. A disciplina é uma postura interna. O fundador da Nova Acrópole, o professor Jorge Ângelo de Braga, ele dizia que existe a pequena disciplina, que é essa, de colocar as coisas enfileiradas, de contar as calorias, e existe a grande disciplina. A grande disciplina é justamente essa que diz: o que eu não sei, eu vou aprender. Aquilo que hoje para mim é difícil, eu vou me esforçar. E do meu esforço eu sei que aquilo vai se tornar fácil. E eu vou persistir ampliando os meus desafios para que eu sempre esteja crescendo. Então a grande disciplina é aquela que nos diz não para fazer uma coisa da forma certa, mas é a que nos diz para sempre fazer algo da melhor forma possível e de procurar formas melhores de fazer. É por isso que eu sei que mesmo que você seja desorganizado ou se considere desorganizado, você sempre pode melhorar. E mesmo que você já se considere uma pessoa organizada, você também pode melhorar também. Agora vamos dar algumas dicas que a própria Marie Kondo, nessas dicas, sintetiza toda a sua técnica. A primeira, arrume tudo de uma vez. Não arrume pedacinho por pedacinho, não. Arrume tudo. Então, se você quer organizar só o seu armário de casa, não pare aí. Você pode começar pelo armário, mas depois arruma o resto da casa. Você vai tomar gosto, você vai ver. Segunda dica. O primeiro passo é descartar. Nós todos temos a tendência a acumular coisas que não são necessárias. Coisas que muitas vezes foram necessárias, mas agora não são mais. Então, o ideal é aprender o desapego, aprender a descartar as coisas, a mandar embora as coisas que hoje não são mais úteis. Terceira dica, jogue fora tudo que não te faz feliz. A autora do livro diz, tudo que não te faz feliz. Eu vou acrescentar, eu digo, tudo aquilo que não te faz bem. E qual é a diferença? Se sentir feliz com alguma coisa, um objeto, uma roupa, um livro, significa, talvez, estar lembrando que uma vez você leu aquele livro ou usou aquela roupa. E aquilo ali foi legal. Você ficou alegre por ter aquele bem. Mas, quando eu digo jogue fora o que não te faz bem, eu estou dizendo que, reconhecendo que tem coisas que foram úteis e hoje não são mais. Então, por isso mesmo. Se for o caso, tira uma foto para guardar como lembrança. Mas não tem razão de ser você guardar aquela roupa de 10 anos atrás que te fez feliz em algum momento, mas que você sabe que não vai usar mais. Pegue, agradeça, obrigado e mande embora. Aprenda a desapegar. Separe as coisas por categoria. Separe as coisas por categoria. Então, livros, roupas, apostilas, documentos, cada uma dessas coisas tem que ter o seu lugar. Eu conheço pessoas que empilham livros com apostilas, com documentos na estante. Tudo isso gera confusão. Toda confusão tende a se acumular quando você não põe uma ordem. Dê visibilidade às coisas. Uma coisa engraçada, surgiu uma série, inclusive, da Marie Kondo na Netflix, algumas semanas atrás, e ela mostra como dobrar as roupas. Como dobrar
até que no final a roupa ela fica num volume semelhante ao de um livro, um retângulozinho semelhante ao de um livro, e a finalidade desse tamanho é justamente pôr a blusa, a calça, o que for, em pé, desse jeitinho aqui. E do lado, a outra peça, e assim vai. Qual é a finalidade de organizar desse jeito? É que quando você abre a gaveta, você consegue olhar e ver todas as peças, justamente porque elas estão empilhadinhas. E aí eu percebi que é um erro muito comum que a gente comete, a maioria de nós faz assim, organiza as suas roupas, as suas peças, uma por cima das outras. O que quer dizer que quando a gente abre a gaveta, a gente só consegue ver aquela peça que está imediatamente em cima. A gente não vê as outras. E volto a dizer, ó, a dica é: dê visibilidade. Faça a coisa de tal forma que você abriu a gaveta, viu todas as peças. Olhou para a estante, viu todos os livros. A sexta dica é deixar os itens sentimentais por último. Por exemplo, fotos ou uma bijuteria, alguma coisa que tenha um valor apenas para você, uma coisa assim muito pessoal. Ela recomenda fazer primeiro as roupas, organizar as roupas da sua casa, depois os livros, depois os papéis, documentos e coisas parecidas. Depois ela chama de miscelânea, que pega todo o resto da casa, itens de cozinha, itens, coisa que você guarda na garagem, etc. Organizar tudo isso, obviamente depois de descartar o que não é mais necessário, organizar tudo isso e, por último, os itens sentimentais. Por quê? Porque os itens sentimentais, eles demandam um tempo. Na prática, se você não faz isso e tenta analisar o sentimental junto com o resto, o que acontece? Você interrompe, está lá arrumando os seus livros e interrompe para ver um cartão de aniversário que você recebeu numa ocasião especial. E aí fica relembrando aquele momento e conversa com alguém e o resultado é que você parou a arrumação. Não. Itens sentimentais, por último. O que é que eu vou fazer com eles? Aonde eu vou guardar? Por último. O último de todas as categorias. A sétima dica: evite a intromissão de parentes. Um parente ou um amigo, ele tem os critérios dele. É importante que você faça a sua organização de acordo com os seus critérios, com aquilo que você acredita, com aquilo que é bom para você. Oitava dica: prefira o silêncio. E aí ela, a autora do livro, dá uma abordagem assim bem oriental, né? Aquele valor no silêncio. Um silêncio externo, ao invés de botar um som alto, a música que eu mais gosto, não. Um silêncio externo para que eu consiga ouvir as minhas próprias ideias, para que eu consiga ouvir os meus próprios sentimentos. E aí, com critério, organizar a minha vida, organizando a minha casa ou o meu local de trabalho. Nona dica: não compre itens especiais de organização. Mesmo que você use algumas caixas, talvez você precise, não, tem alguma coisa que eu vou precisar de uma caixa. Evite gastar muito tempo, muito dinheiro, inclusive, comprando 1000 organizadores, 1000 caixas diferentes. Lembre-se que o objetivo é que a coisa tenha um lugar certo, mas ao abrir a gaveta ou ao abrir uma grande caixa, você rapidamente veja tudo que está lá dentro. Isso vai tornar a organização muito mais fácil. E por último, a dica número 10 é: tenha um ritual para lidar no dia a dia com os seus objetos. Sabe por que uma coisa se perdeu? É porque você efetivamente colocou no lugar errado. Se você tem um lugar certo para colocar o livro, para colocar a chave, para colocar a roupa social, se aquela coisa, já no momento que volta lá da lavanderia,
do empréstimo ou de outro lugar, você pega e coloca no lugar certo, você não vai gastar energia depois para descobrir, caramba, aonde foi que eu botei tal coisa? Então é fundamental que a gente, depois da organização, nos acostumemos a manter a organização. Por isso a importância desse ritual, de dia a dia a gente ir cultivando a organização para que ela se mantenha. Bem, eu quero finalizar essa palestra dizendo o seguinte: a organização não é apenas externa. Como eu disse logo no princípio, o ser humano ele tem muitos elementos dentro de si. Instintos, emoções, sentimentos, ideias, valores, rasos ou profundos. O ser humano ele tem muita coisa dentro de si. Nós precisamos organizar isso. E o fazer fora é um exercício para lidarmos com o que há dentro de nós. Lembre-se, da mesma forma como um livro não é apenas papel e tinta, mas para quem lê um bom livro vai encontrar ali um conhecimento, uma experiência de outra pessoa, também o seu quarto, o seu local de trabalho, ele não é apenas um lugar, mas ele é uma extensão de você. Uma extensão do seu corpo, das suas emoções, das suas ideias. E você deve cuidar dessa extensão, como cuida também de você. Recomendo sempre que você aproveite as outras palestras que temos aqui no nosso canal. Lembre-se, gostou da palestra? Compartilhe com algum amigo, curta e compartilhe, porque aí o nosso canal vai continuar crescendo. Aguardo você na próxima palestra.